É impressionante como South Park domina a arte de falar de assuntos sérios sendo completamente aleatório. E no vídeo de hoje não poderia ser diferente. Hoje, meus amigos, vamos explorar como o irmão do Kyle, o Ike, se envolveu com a sua professora do jardim de infância. E como esse que é o episódio número 10 da 10ª temporada de South Park é muito mais profundo do que você imagina. Então, se ficou interessado, deixa aquele like maravilhoso, considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada e ativa o sininho para receber notificação sempre que a gente postar um vídeo. Sem te enrolar muito, bora pro episódio? Isso daqui começa de uma forma maravilhosa. O Cartman está se gabando aos seus amigos por ter soltado um gigantesco peido na cara de uma garota chamada Kelly Nelson, coisas que o Cartman realmente faria em qualquer episódio. Isso aqui não é nada diferente. Ele então é abordado por um garoto ruivo, que é monitor de corredor, que lhe diz que precisa que o Cartman vá até a sala da diretoria. É interessante como na escrita a gente tem alguns desses acontecimentos que desencadeiam as histórias. E pro Cartman, isso aqui foi o que desencadeou a história dele. Então, bora comigo. O Cartman começa a xingar o garoto do nada, porque ele sempre faz isso. Eu vi um garoto ruivo, eu vou xingar ele, dizendo que ele não tem amigos e que ele deveria morrer. Ele só sai da sala depois de ficar putaço porque o nome dele foi chamado no sistema de som. Ao chegar lá na sala da diretoria, ele acredita que será, colocado de castigo, qualquer coisa, por ter soltado aquele peido na cara da menina, da Kelly. Mas, em vez disso, a diretora Vitória diz pra ele que é a vez dele de ser o novo monitor de corredor, dando a Cartman a autoridade, tudo o que ele sempre desejou. Cartman se adapta rapidamente ao seu novo cargo. E o interessante é que ele leva muito a sério o negócio. Cada pequeno delito, por menor que seja, faz o Cartman agir como um agressor. Ele vira o diretor PC, começa a bater em todo mundo. Ele começa a se vestir e agir como Doug, o caçador de recompensas, um cara de um programa americano. E até repete os bordões do cara. E aqui começa a história principal desse episódio. Eu falei que assuntos aleatórios geralmente nas histórias desencadeiam as coisas. O Cartman encontra um papel amassado no corredor e percebe que foi o Ike que jogou o papel no lixo. Na verdade, não jogou o papel no lixo, né? Jogou no chão. E é aqui que tá o negócio. O Ike havia desenhado uma imagem da sua nova professora do jardim de infância, a senhorita Stevenson, com vários corações ao redor, mostrando que o irmãozinho do Kyle estava para jogo com a professora. Interessante a gente analisar a genialidade do começo dessa história do episódio. Enquanto o plot principal lida com um crime bastante grave, que é uma professora, que a gente não viu ainda, mas vai acontecer, uma professora e uma criança, a subtrama do Cartman critica todo esse teatro da justiça. Um cara que deveria zelar pela lei, que é transformar um monitor de corredor em um personagem de reality show que sai batendo em todo mundo, que caça recompensas, satiriza bastante a aplicação da lei aqui no episódio. Na verdade, é quase tudo um show. É realmente muito interessante como o episódio começa com esse tema e depois desenvolve o tema tão sério que é a professora e o Ike. E por falar neles, no final da aula, a senhorita Stevenson pede pro Ike ficar na sala enquanto todo mundo vai embora, ficar até mais tarde, para discutir se os sentimentos do Ike por ela são inapropriados ou não. Mas ela admite que também sente algo pelo Ike. Assim, uma pessoa adulta inicia um relacionamento com uma criança de 5 anos no máximo, trocando bilhetes de amor na sala de aula, saindo juntos e, fazendo isso aqui na cama. Eu tinha me esquecido o quão maravilhosa essa cena daqui é. Isso aqui é simplesmente sensacional. O Kyle, um dia, ele vai procurar o irmão dele na casa da senhorita Stevenson, porque o Ike estava demorando muito. E supostamente o Ike teria aulas particulares. Nosso querido Kyle encontra a porta destrancada e flagra o Ike e a senhorita Stevenson juntos na banheira. Eles logo confessam o seu amor um pelo outro, deixando o Kyle simplesmente atônito, sem entender absolutamente nada e horrorizado também. Detalhe muito importante, o Ike se recusa a terminar o relacionamento com a sua professora. E é aqui que a gente entra realmente no ponto principal desse episódio. É bem interessante como as cenas e o episódio utilizam de uma animação mais tranquila, uma trilha sonora até mais de boa para essas cenas. Mas sabe por quê? Talvez eu esteja até analisando demais o episódio, mas enfim. Isso aqui serve justamente para criticar como a mídia e a sociedade frequentemente suavizam o abuso quando o agressor é uma mulher. E aí você vai perceber aqui no episódio como isso é dito quando é uma mulher atraente. É uma frase muito simples. Abuso é abuso independente de quem esteja abusando ou de quem esteja sofrendo o abuso. São situações horríveis em todos os casos. Mas é interessante observar como a mídia, se a situação fosse um homem com uma aluna, o tom seria de um filme de terror, seria uma aura bem mais obscura.
Mas como é uma mulher bonita, a narrativa cultural tenta transformar tudo em uma história de amor proibido. É bem interessante o lado que esse episódio toma em toda essa história. Mais tarde, enquanto nosso querido Kyle e sua família jantam, essa cena também é maravilhosa, o Kyle tenta contar à sua mãe a dedurar, ele tenta realmente jogar a merda no ventilador. Bom, ele tenta contar realmente sobre o relacionamento do Ike com a professora Stevenson, mas ele é sempre interrompido pelo Ike dizendo algo fofo e inocente e enganando a sua mãe. O Kyle então sugere que ele, a ideia dele é muito boa, que o Ike e ele conversem. Logo depois, ele sugere para a mãe dele que ela converse com o Ike sobre amor e também sobre sexo. E ela responde simplesmente que o Ike é muito novo para entender qualquer coisa disso. Lembra que eu falei do ponto da mulher bonita? É aqui que ele começa. Depois dessa, tentativa falha de convencer a sua mãe de que o Ike tá pegando a professora, o Kyle vai à delegacia para tentar contar à polícia o que realmente está acontecendo, para realmente alguém ajudar ele. Só que o sargento Yates e todos os seus homens não veem problema algum em uma mulher bonita ter relações com um garoto menor de idade, muito menor de idade, e consideram o garoto ainda o mais sortudo de todo o mundo. Então, como último recurso, o Kyle recorre aos seus amigos, que assim como os policiais, não veem nada de errado até que o Kyle deixa escapar que eles se beijam nos corredores. E aí você se lembra do Cartman. Como isso é uma infração de corredor, o Cartman decide flagrar o Ike e a senhorita Stevenson no ato. Ele realmente leva muito a sério o trabalho dele. Ele então pega os dois se beijando no corredor e ataca a senhorita Stevenson com spray de pimenta. Logo depois, ele mostra as provas à diretora Victoria, que sendo mulher, reconhece que o relacionamento é inapropriado e ilegal, diferente de todos os caras nesse episódio. Ela é prontamente presa e demitida do emprego, a senhorita Simpson. A multidão do lado de fora, especialmente o Randy, fica realmente muito confuso com o motivo da prisão, já que ela é uma mulher muito bonita e não deveria estar sendo presa. Ela então escapa da prisão e a gente corta pro Ike, que tá puto com o Kyle por ter acabado com o amor dele e jura que o Kyle não é nem mais irmão dele. Muito bom isso aqui. A professora Stevenson foi pra reabilitação e depois de concluir realmente seu tratamento, ela sai e vai direto pra casa do Ike. E como você deve imaginar, eles fogem, planejando deixar o país rumo a Milão. Por que exatamente Milão? Não sei, fiquei curioso. O Kyle então está pronto para desistir de tudo. Seu irmão simplesmente foi embora, não tem como mais realmente resolver isso aqui. Mas o Cartman não está disposto a deixar um infrator, um cara que fez merda no seu corredor, sair impune e convence o Kyle a ir com ele. Ele monta uma equipe que tem a Beth, a vadia, esse personagem é maravilhoso. E eles realmente encontram o Ike e a senhorita Stevenson lá no hotel onde eles estão hospedados. Eles começam a revistar os quartos usando spray de pimenta em várias pessoas que atrapalham eles. Simplesmente apareceu um maluco e ele tchau, spray de pimenta em você. A equipe do Cartman encontra os dois e persegue eles até o telhado, seguidos também pela polícia. Aliás, South Park tem um negócio com telhados, vários episódios já terminaram em telhados, é até estranho isso aqui, comecei a reparar nisso. Só de cabeça eu consigo imaginar 3, ó. Esse aqui da professora, o episódio da lista, o episódio da Califórnia dos desabrigados, é muito episódio em cima de um telhado. Enfim, eu saí numa tangente aqui. A senhorita Stevenson e o Ike estão encurralados e a polícia rapidamente volta sua atenção para eles ao perceber que se trata daquela mulher sobre a qual eles receberam uma denúncia de sequestro. Então, sem ter para onde ir, os dois decidem recorrer ao plano B, que é pular do telhado, morrer e viver a sua vida juntos para a eternidade. Só que é nesse momento que o nosso querido Kyle, como sempre, faz um discurso sobre o quanto ele ama o Ike, sobre como ele precisa viver de verdade antes de arruinar a sua vida entrando em um relacionamento sério. Pegou pesado aqui, hein? Embora a senhorita Stevenson pule e, obviamente, morra na queda, o Ike para no meio, no último minuto. E, como sempre, tudo é resolvido. O final desse episódio realmente é muito abrupto e até sombrio. O discurso do Kyle nesse episódio não é aquele moralismo que muitas vezes ele faz. É sobre como o irmão dele está perdendo a sua infância e como ele também está sendo abusado. Além disso, esse episódio traz uma mensagem muito forte. A sociedade, por causa do machismo, acaba ignorando o abuso que muitos meninos sofrem. Assim como o Ike sofreu nesse episódio. E se algo tão evidente foi ignorado como o que aconteceu com o Ike, como vamos poder ajudar várias meninas e vários meninos que sofrem com isso diariamente? Esse aqui é realmente um episódio maravilhoso e eu gostaria de saber a sua opinião sobre o conteúdo dele e também qual é a sua cena favorita desse episódio. Pra mim, é o Ike saindo da banheira. Aquilo ali é simplesmente sensacional. Então já deixa aqui o seu comentário. Ativa o sininho para receber todas as notificações quando a gente postar um vídeo. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá.
Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!